Olá, meus amigos, meus irmãos, amigos da tenda e amigos de todas as igrejas, de todas as pessoas que professam alguma fé. Hoje, a palavra de vitória, ela é um alerta de manutenção da vida da sua igreja, a vida física, não é a vida espiritual. A vida espiritual oração, é a cargo do Espírito de Deus ou daquilo que você acredita, mas a nossa parte, a nossa responsabilidade. Existe uma palavra que é muito rejeitada por muitas pessoas porque parece uma coisa que vem para fazer o mal para nós. A palavra é dízimo. Então a palavra de vitória é: compreenda o dízimo. Se você compreender, você vai ver como não é uma coisa maligna, nem que vai ofender, nem que vai te prejudicar. Não, pelo contrário. Se você faz parte de uma denominação de igreja, seja evangélica, protestante, católica, seja qualquer coisa, qualquer tipo de fé, se você tem alguém que alimenta você com a sua fé, através da palavra, se você tem um local onde você se reúne, que tem energia elétrica, que tem microfone, que tem bancos ou cadeiras para se sentar, é responsabilidade de quem? É minha. Diga, repita comigo. A responsabilidade é minha. Por isso se instituiu em algum momento da história da fé o dízimo, a 10ª parte. Mas eu estava num batizado agora e ouvi o Padre Toninho colocou na minha mente aquele coração da carteirinha do dízimo, da oração do dízimo, que tem um pedacinho do coração partido, um pedacinho que é para doar. E ele falava sobre o coração, um pedaço do coração, é você dar de coração. Então eu vou dizer para você aqui uma coisa: existe uma corresponsabilidade, e quem é evangélico tem que ter uma carteirinha de evangélico, quem é um bandista tem que ter uma carteirinha de um bandista, quem é católico tem que ter uma carteirinha de católico. E eu vou falar da minha igreja, né? A minha profissão de fé é católica, né? Eu estou trabalhando muito com outras pessoas de outras religiões, mas eu sou católico. E a carteirinha do católico é a carteirinha do dízimo. É porque assim, quem senta do seu lado, ao seu lado na igreja, e não contribui com o dízimo, é uma pessoa que está sentada num banco que é seu, que é dos outros, que está usando a energia que ela não contribuiu, está usando da palavra que ela não contribuiu para as dimensões. Então é preciso que a gente se conscientize de também contribuir. Inclusive o documento 106 da Igreja Católica, da CNBB, ela fala que o dízimo, agora você não precisa mais dizer devolver o dízimo ou pagar o dízimo, que já estava errado, mas contribuir com o dízimo. O dízimo no documento 106, a definição é uma contribuição. É uma contribuição. Diz assim o documento 106. O dízimo é uma contribuição sistemática e periódica dos fiéis, por meio da qual a comunidade assume a corresponsabilidade, a sua sustentação, a sustentação da igreja. Então, eu até inclusive digo assim, aquela oração que diz não é uma contribuição, aquela oração ela está ultrapassada, porque a partir do documento 106, a definição de dízimo é contribuição. E por que é contribuição? Porque contribuição significa um ato ou efeito de contribuir ou colaborar
no desenvolvimento de alguma coisa, parte que toca a cada pessoa numa despesa comum. Então a despesa de cada paróquia, de cada igreja que cultua os seus diferentes, as suas diferentes maneiras de encontrar com Deus, precisa de despesa. E a despesa não é só de uma pessoa, é uma despesa comum, é uma despesa da comunidade. Então, quando a oração, quando o documento diz contribuição, ele coloca firmemente na cabeça do fiel que ele precisa contribuir com a despesa, porque ele acredita naquilo ali e ele tem um sentimento de pertença. Ele pertence àquele meio, àquele grupo que se reúne em torno de uma palavra, em torno da palavra, em torno de uma mensagem, e que precisa de atributos materiais, precisa consumir energia, precisa consumir objetos, precisa consertar objetos quebrados, precisa também nas suas outras dimensões, porque é preciso se entender, tem algumas dimensões que a gente não entende. Tem a dimensão religiosa, a eclesial, a missionária e a caritativa. Precisa também entender essa questão. Eu vou ficar só na caritativa. Toda a caridade que se faz, existem momentos que a caridade é mundial, a gente contribui com a caridade mundial, mas isso é para quem gosta de catequese. Eu não gosto muito de catequese, não. Eu estou falando isso para poder desmistificar algumas coisas que eu ouvi ultimamente, falando mal de pessoas que pedem o dízimo. É óbvio que tem que ter uma equipe, que tem que ter transparência, tem muito fanfarrão, tem muitas pessoas que realmente fazem mau uso do dinheiro. Já foi pego pessoas escondendo dízimo em guarda-roupa, já foi preso por escândalos milionários. Então existe realmente uma preocupação de ter uma equipe responsável e transparente para que aconteça a prestação de contas mensal. Mas não se preocupe, faça a sua parte e dê o seu pedacinho de coração, tá? Mas não esqueça que essa é uma contribuição para a sua paróquia, para a sua igreja, para o seu culto, para o seu terreiro, para o seu sei lá o que. A caridade pessoal, aquilo que você faz para o seu irmão de rua, a gente faz com outro recurso. A gente faz com campanhas, como os amigos da tenda sempre fazem isso para ajudar. Às vezes é preciso, como uma reconstrução de igreja, é preciso muito mais do que aquele tantinho de dizimistas. É preciso fazer campanhas, é preciso fazer festas, é preciso fazer uma arrecadação externa. Mas, gente, se todo mundo fosse dizimista e tivesse uma libertação nesse bolso, uma libertação na questão da contribuição, um sentimento de pertença, nunca se precisaria fazer campanhas, fazer bingo, fazer isso, fazer aquilo outro que a gente está acostumado a fazer. E criticar também. Muitas pessoas criticam, já vai fazer bingo, já vai fazer isso, e começa uma bola de neve de pecados, de levantamento de falso testemunho, e de desgosto, de energia negativa e de pensamento ruim, e já gera uma série de coisas ruins. Então, a palavra de vitória hoje é: compreenda o dízimo. E se cada um compreender, vai entender que é libertador, tá bom? Palavra de vitória: compreenda o seu dízimo. Deus abençoe você, até a próxima.